Agora, prefeito Pasolini, como o senhor criou essas coligações e parcerias para superar a resistência do corporativismo público para realizar essas reformas tão importantes que o resto do Brasil precisa realizar, como a reforma administrativa e a reforma previdenciária? Como é que foi essa busca do diálogo, da criação de um consenso e, na verdade, da criação de um senso de urgência, que nós precisamos fazer isso para recuperar a capacidade de investimento da cidade? Olha, Dávila, eu iniciei esse diálogo com a Câmara de Vereadores. Então, convidei os parlamentares a conversarem conosco, a dialogarem com a nossa equipe e expliquei-os que a gestão municipal e que o município estava à beira de um colapso. Vitória, por exemplo, tinha uma questão previdenciária, um problema gravíssimo, não tinha certidão negativa, vivia às custas de liminares judiciais porque não fez o dever de casa. E eu disse para ele que o abismo estava próximo. Disse para os vereadores, de maneira muito franca e verdadeira, mas educada, e que nós tínhamos uma esperança de construir coletivamente ou continuar à beira do abismo e talvez até com risco de colapso fiscal e orçamentário financeiro. E eles toparam esse desafio. Então, eu tenho muita gratidão aos vereadores que aceitaram. Convidei as lideranças comunitárias, todas elas participam conosco de reuniões, fazem parte da gestão, e convidei a sociedade civil organizada, explicando a cada setor, explicando ao setor produtivo, explicando aos empreendedores, aos comerciantes, aos varejistas, que nós tínhamos um único caminho a seguir, porque nós precisávamos criar um modelo diverso, diferente desse modelo. E que o modelo era disruptivo, que no primeiro momento seria difícil, que geraria incômodo ou soluções impopulares, mas que no futuro ele possibilitaria a cidade coletar, como de fato hoje, se tornar referência nacional e se virar a página dessa dicotomia público-privado que existe no Brasil e da diferença de comportamento e de procedimentos. E a cidade aceitou. Então eu tenho muita gratidão aos capixabas porque eles compraram esse modelo, porque não era um desejo só do prefeito ou do secretariado, porque se a cidade não tivesse aceito e se a Câmara, por exemplo, de vereadores não tivesse votado os projetos de lei, nós não teríamos avançado. E isso se tornou hoje um legado da cidade. Então, por onde você anda hoje, o vitoriense, o capixaba, tem orgulho desse modelo de gestão. Ele exalta, ele fala que é uma cidade que entrega muitas políticas públicas com um custo menor. E é isso que nós acreditamos. E o desafio agora é espalhar isso pelo Espírito Santo e pelo Brasil. Interagir, dialogar, conscientizar os gestores de que as decisões iniciais elas são difíceis, elas são duras, elas não são decisões politicamente as mais fáceis, mas elas são aquelas que produzem prosperidade a longo prazo e que geram desenvolvimento sustentável para a população. E aí você consegue alcançar esses números, tanto internamente na gestão, quanto na entrega para a nossa população, que é tão carente, que precisa tanto de atenção, carinho e de afeto. Prefeito, um dos maiores mitos que existe hoje na política é que a reforma administrativa é uma coisa para penalizar servidor público. E, na verdade, a real reforma administrativa é justamente para poder valorizar os bons servidores. Então, como a reforma administrativa em Vitória ajudou a valorizar os bons servidores? Olha, isso é fundamental. Esse ponto, ele merece muito carinho e atenção, Dávila. A reforma administrativa, ela vem para reconhecer o bom servidor, aquele que tem compromisso, aquele que trabalha todos os dias, aquele que está presente na formulação de políticas públicas e soluções para os desafios da sociedade. A missão do servidor é servir. E eu sou servidor público de carreira, então posso falar com muita propriedade. E foi isso exatamente que nós fizemos. Hoje, o servidor público de Vitória, ele teve um avanço significativo na carreira, e aí é preciso reconhecer, nós concedemos mais de 32% de aumento para todos os servidores. E nós criamos projetos de bonificação, ou seja, aqueles servidores que mais se destacam recebem um plus salarial, recebem o seu reconhecimento através da sua remuneração. Isso estimula a boa concorrência. Isso faz com que o servidor esteja cada vez mais engajado. E a reforma vem exatamente para isso, para valorizar os bons servidores, mas nós não podemos pactuar com práticas desonestas, não podemos pactuar com práticas atrasadas, arcaicas, e não podemos pactuar com mazelas e desídia. Ou seja, aquele servidor que não se empenha diariamente, aquele servidor que não olha com compaixão, aquele servidor que não cuida das pessoas. Nós não temos o compromisso, e eu deixo isso claro. Agora, todos os outros servidores que estão conosco no dia a dia e que trabalham diuturnamente, de fato, atendendo e cuidando do nosso povo, tiveram a valorização salarial e o reconhecimento. E essa valorização vem exatamente através da reforma. E olha que coisa bacana, nós conseguimos diminuir a folha e economizar 100 milhões de reais, e ao mesmo tempo reconhecer o trabalho dos bons servidores. É uma equação que ela é um pouco difícil no início,
Mas, a partir do momento em que esse projeto é tracionado e que os resultados vêm, os servidores se engajam. E hoje eu tenho uma gratidão muito grande. Sempre, onde ando, quando tenho oportunidade de fala, exalto e agradeço a todos os servidores públicos de Vitória, que de fato eles são os indutores dessas políticas públicas. Eles que colocam a mão na massa e fazem a coisa acontecer. Agora, nesse projeto da reforma administrativa, o senhor criou critérios claros de desempenho, metas de desempenho para esses servidores? Nós temos metas de desempenho individuais e coletivas, ou seja, você tem aquele desempenho do grupo, da coletividade de servidores e tem o desempenho individual. Quando você consegue aferir essas metas e bonificar e reconhecer o serviço de qualidade, você gera a boa concorrência, a boa disputa e, ao final, todos os servidores querem estar bonificados. Então, esse foi um grande sucesso da nossa gestão. É um projeto inovador para o setor público, mas que já era praticado, enormemente no setor produtivo, na iniciativa privada, e que nós trouxemos para dentro da gestão. E isso produz um resultado extraordinário. É a boa competição, ou seja, eles se empenham hoje para cada um ter uma política pública inovadora. E ao final alguns casos, ao final do trimestre, em outros do semestre do ano, vem um reconhecimento também na remuneração, mas não só nela. Isso é importantíssimo porque você tira o servidor da inércia, você estimula ele a estar buscando novas soluções, a estar buscando novas formas, a estar ao lado da população e principalmente resolvendo problemas e demandas sociais. Prefeito Pasolini, as 3 principais cidades hoje liderando o ranking do CLP mostram uma atitude muito importante em relação ao setor privado. São governos que colaboram e ajudam o setor privado e não atrapalham a vida do empreendedor. E o senhor tem um ótimo indicador em criar um bom ambiente de negócio para o empreendedorismo em Vitória. Conta um pouco mais para a nossa audiência o que foi que o senhor fez para melhorar o ambiente de negócio em Vitória. Dávila, o primeiro desafio é o diagnóstico. Então nós fomos às instituições, fomos à FINDES, que é a Federação das Indústrias do Espírito Santo, fomos à CDL, que também faz um trabalho no varejo muito importante, fomos à FEComércio, que é a Federação do Comércio Local, fomos a todas as instituições que representam o setor produtivo e fizemos o convite para que eles estivessem à mesa conosco e com os nossos profissionais, secretários e secretárias. E a partir desse diagnóstico, a nossa pergunta era assim: como o município pode ser mais presente na vida da sua atividade profissional? Como o município pode facilitar e desburocratizar a produção ou a prestação de serviço ou as vendas da sua realidade? E fomos ouvimos muito, fomos fazendo essa leitura de cenário e a partir daí nós problematizamos isso internamente para a equipe e voltamos com as soluções. E assim nós conseguimos criar um índice de ambiente de negócio, que eu digo muito republicano, dentro da legalidade, mas que é parceiro dos empreendedores. Eu bato muito uma tecla, já citei aqui, vou repetir, do que eu digo lá em Vitória e repito aqui. Quem tem que gerar emprego, quem tem que gerar renda, quem tem que gerar oportunidade na vida das pessoas não é o setor público, não é o serviço público, é o setor privado, é o setor produtivo, mas ele precisa também ser reconhecido. E foi isso que nós fizemos. Então hoje tudo em Vitória funciona online, você não tem papel, você abre uma empresa, você registra, você tem o alvará, expede seu alvará, tudo através do smartphone, do tablet, do notebook. Isso já ajudou muito, era uma demanda muito antiga do setor produtivo. Além disso, hoje, a fiscalização, ela sempre começa pelo papel pedagógico, ela sempre começa pela orientação. Então, além dos eventos coletivos, a prefeitura faz isso em auditórios, faz isso nas câmaras de dirigente lojista, ela sempre busca inicialmente orientar e convida as pessoas, os empresários, os empreendedores a estarem conosco. E o último caso, ela vai aplicar as sanções, as multas. Isso trouxe um ambiente muito mais saudável e um ambiente muito mais republicano, porque o fiscal, ele não age simplesmente para multar, ele quer ajudar, colaborar, resolver aquela demanda para que o setor produtivo esteja na legalidade. E com esse diálogo e essa interação, nós conseguimos atingir esses índices satisfatórios, mas que ainda desafiadores, nós queremos melhorar ainda mais, para que de fato o setor produtivo se sinta representado dentro do poder público. Qual é a grande dificuldade? Em uma palavra: burocracia. E, infelizmente, ainda existe muita burocracia em nosso país e é muito papel para lá, para cá, vai, volta, vem. Quando você tem um processo eletrônico, além da fiscalização e além da transparência, você tem rapidez na resposta. Vou te dar outro exemplo. Você tinha projetos de licenciamento de obras ou licenciamento ambiental na cidade que ficavam 6, 7 anos sendo avaliados. Nossa. Imagina um empreendedor que está do outro lado, querendo construir, querendo empreender. Ele já buscou outra solução. Ele já foi para outro município, ele já foi para o outro estado, porque o capital não espera, E hoje nós fazemos tudo isso de maneira online. Então você tem, quem quer, por exemplo, construir na cidade,
ele tem um conhecimento do PDU, ele faz o depósito desse projeto eletronicamente. Esse projeto inicialmente é analisado por inteligência artificial, ele recebe a resposta positiva ou negativa, mas no caso da resposta negativa, não é só a resposta negativa, ele recebe sugestões para que ele aprimore, adeque a legislação e devolva para a análise da prefeitura. Isso faz toda a diferença, porque eu dizia que esse processo era um processo ping-pong, que nunca acabava, ou seja, o técnico identificava uma deficiência, uma necessidade de aprimoramento, ele voltava. Aí a parte requerente, o setor produtivo, o empreendedor, o empresário devolvia. O técnico via outra dificuldade, devolvia. E isso nunca acabava. Então esse processo ficava ping-pong, ping-pong e nunca voltava para a solução. E hoje ele funciona de maneira eletrônica. É um resultado extraordinário. Todas as demandas pendentes já são identificadas no primeiro momento através da inteligência artificial. Ele devolve para o empreendedor, que pode adequar, reapresentar e seguir com o seu projeto pela cidade.